Olá pessoas, eu sou a Xi, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos falar sobre uma experiência minha de vida. Se vocês gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam já de colocar gosto no início, ok? Vamos começar. Então, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a nossa geração tem um problema. A nossa, ou melhor, a minha geração tem um problema. Eu não sei que idade é que vocês têm, mas eu tenho 26 anos. Não é só um problema, vamos admitir que, pronto, nós temos vários problemas. Mas um problema em particular é este que eu vou falar. Então eu, desde que me lembro de pensar que achava que ia ser alguém na vida, que ia ser... Sei lá, ia ser rica, famosa, sabe-se lá o que é que vinha nesta cabeça. Eu sinceramente achava que ia genuinamente alcançar coisas grandes na minha vida. E vocês até podem dizer, Mas tu podes alcançar coisas na tua vida, tu podes conseguir tudo, tens que lutar por aquilo que queres e se lutares, com certeza que vais conseguir atingir os teus objetivos. sim, pronto, isso é uma conversa muito bonita, é muito bonito dizer-se isso, fica sempre bem, não é? Mas temos que admitir que nem toda a gente está destinada a fazer coisas grandes na vida. Muitos de nós só conseguem mesmo alcançar um lugar de topo na carreira se formos realmente muito bons naquilo que a gente faz, não é? Às vezes o timing também tem que ser certo, às vezes há coisas que têm tudo a ver com o timing e depois há aquelas pessoas que simplesmente conseguiram por uma questão, pronto. Cunhas, não é? Já se sabe. Eu estou com esta conversa porque eu tive que meter os pés no chão e perceber que pronto, que eu não sou especial. Eu se calhar sou só mediana naquilo que faço, ainda não tive a oportunidade de desenvolver aquilo que eu faço e tinha que deixar de pensar que ia ser descoberta por uma empresa fantástica e maravilhosa e deixar de pensar que ia ser uma designer de topo, uma técnica de multimédia de topo. Eu até posso vir a ser, não é? Nunca se sabe, mas já estava há muito tempo sem trabalho e se eu continuasse a achar que um emprego ia cair do céu, eu ia morrer à fome, provavelmente. E o facto é que a gente tem que pagar contas, temos que comer e muitos de nós com esta idade temos o desejo de ter a nossa independência, não é? Eu não queria ficar na casa dos meus pais para o resto da vida. Então eu achei que tinha mesmo que arranjar um trabalho para poder ter o meu espaço, ter as minhas coisinhas. Então por isso eu decidi experimentar uma profissão que muita gente não considera que é assim digna. Ela não tem nada de mal, não é? Esta profissão não tem nada de mal, mas há muita gente que desvaloriza esta profissão. Porque afinal de contas ninguém quer ser empregado do lixo, ninguém quer ser empregado num call center, ninguém quer trabalhar em fábricas, ninguém quer ser um caxier, ninguém quer ser um empregado mesmo. Mas o facto é que estes empregos têm que existir. Se nós trabalhássemos só nas nossas áreas de sonhos, não havia sequer trabalhadores para atendimento ao público. Afinal de contas é uma coisa que a maioria das pessoas não sonha, não é? Então quando eu decidi finalmente encontrar outra coisa que não fosse o trabalho dos meus sonhos, eu encontrei a oportunidade de trabalhar como empregada de mesa num restaurante que é muito grande e que é muito famoso. Eu não vou falar o nome deles porque eu não quero que há problemas, não é? Mas pronto, é um sítio bastante conhecido. E eu quando fui para lá achava que ia ser muito fácil, que ser empregada de mesa não tinha dificuldade nenhuma. Não era nenhuma ciência, afinal de contas, o que é ser empregada de mesa? Ser empregada de mesa é ir às mesas, cumprimentar as pessoas, tirar o pedido, ir à cozinha, tirar o pedido e trazer a comidinha para as pessoas. Essa ilusão, só nisso tudo já existem muitas coisas complicadas no meio disso. Mas ser empregada de mesa é muito mais do que isso. Ser empregada de mesa, de facto, é algo mais desafiante do que parece e requer mais força física e psicológica do que muitas pessoas pensam. Havia dias em que havia filas gigantes, tipo para a porta, e a gente tinha tipo o turno todo cheio e tínhamos que fazer de tudo para atender aquelas pessoas todas e para ainda atender as pessoas que estavam por vir. Havia dias em que estávamos lá fora, na esplanada, estava um calor horrível, as pessoas estavam a ficar rabugentas por causa do calor e se havia algum problema na cozinha e a comida demorasse mais, as pessoas ainda ficavam mais rabugentas e nós praticamente éramos tipo a cara do restaurante. Nós estávamos ali e é tal coisa, as pessoas vão falar com quem, não é? Nós éramos praticamente um saco de pancada, não é? Tu, quando vais a um restaurante, queres ter o atendimento melhor possível, porque tu estás a pagar e queres que o atendimento seja de excelência, que a comida seja de excelência. Mas às vezes há problemas que acontecem, há coisas que acontecem na cozinha, sei lá, a nossa fritadeira pode avariar, o grelhador pode deixar de funcionar. Há muitas coisas que podem acontecer numa cozinha
nem que seja faltar alguém naquele dia, mais do que uma pessoa naquele dia, pronto, estás tudo estragado. Ainda por cima, se for ao fim de semana, bem, vira um caos. E ser empregada de mesa é ser um saco de pancada. Tudo o que aconteça mal naquele restaurante, és tu que vais dar a cara, pronto. E tens que tentar agilizar a situação, que é para que aquelas 20 pessoas que tu tens no teu turno saiam dali satisfeitas e felizes por terem comido no restaurante. Apesar disto tudo, apesar de, pronto, não ser perfeito, não ser um emprego assim perfeito, apesar disto tudo, eu gostei muito de trabalhar como empregada de mesa, de tal modo que eu cheguei a pensar que, eventualmente, se nunca conseguisse um trabalho na minha área, eu poderia trabalhar na restauração para o resto da vida. Aquilo era divertido, eu gostava dos meus colegas, dos meus chefes. Já agora, se estão a ver este vídeo, um beijinho para vocês. Havia também clientes habituais, clientes muito simpáticos, clientes que não eram tão simpáticos, mas isto tudo chegava para eu me manter motivada para ir para o trabalho feliz e descansada e satisfeita com aquilo que eu estava a fazer. Mas tenho que admitir que depois de um ano nesta loucura e a viver esta rotina, o meu corpo, pronto, não começou a responder tão bem como eu estava à espera. E depois do meu corpo veio a minha mente. Eu não sei se vocês têm esta noção, mas trabalhar num restaurante implica trabalhar em horários rotativos. Nem todas as empresas são assim, nem todos os restaurantes são assim. Eu, no sítio onde eu estava, por exemplo, eu tinha um horário de abertura, um horário de fecho e 3 repartidos por semana, em média. Às vezes as coisas não eram bem assim, dependiam, às vezes, de algumas coisas que aconteciam no trabalho, não é? Mas pronto, eu por média tinha 3 turnos que tinham horário repartido. O que é isto, um horário repartido? Nós basicamente só trabalhávamos durante a hora da refeição. Por exemplo, trabalhávamos do meio-dia às 3 da tarde e das 7 à meia-noite, por exemplo. Não era sempre assim, havia horários diferentes, mas depois havia tipo uma pausa na tarde, não é? Aquela pausa gigante à tarde. E algumas pessoas pensam, mas tu poderias viver a tua vida durante esse tempo? Eu até podia, mas eu estava a trabalhar longe de casa e eu ia gastar muito tempo em transportes e era quase o tempo de eu chegar a casa e voltar lá. Eu não tinha tempo sequer para parar a casa, porque o tempo de transportes demorava muito. Portanto, o que acontecia é que eu passava o dia todo no trabalho e isto era extremamente cansativo. Para terem noção, havia muitas vezes em que eu saía, por exemplo, às 10 da manhã e depois só chegava a casa pelas 2 da manhã. E depois, o que acontecia muitas vezes é que eu tinha que pensar, pronto, entre estar, por exemplo, a lavar a roupa para o meu trabalho, para passar a roupa e tudo isso, e até mesmo comer, porque eu passava algum tempo em transporte e não tinha tempo para comer às vezes quando saía do trabalho, se queria apanhar transportes. O que começou a acontecer é que às vezes eu tinha que optar, por exemplo, entre tomar banho ou dormir mais um bocadinho, ter horas decentes de sono. E pronto, chegou a uma altura em que comecei a sentir ansiedade quando ia para o trabalho. Eu lembro de uma vez que eu estava à frente do computador a registrar a comida e bloqueei completamente, um pedido completamente simples, e eu não estava sequer a conseguir registrar aquele pedido. E eu comecei simplesmente a não aguentar a pressão. Eu percebi que tinha atingido o meu limite quando um dia eu acordei e estava a ver tudo desfocado. Eu tive o dia todo sem ver nada à frente. Eu lembro que estava no trabalho e até mesmo para ver se as contas estavam certas, eu tinha que aproximar mesmo em frente ao meu olho, porque eu não estava a conseguir ver nada mesmo, estava tudo desfocado. E eu tenho que admitir que isso foi um bocadinho assustador para mim. Olhando para trás, se calhar, se fosse hoje, eu tinha ido ao médico e tinha pedido baixa, porque eu provavelmente estava com um desgaste. Mas na altura eu senti que eu desvalorizei a situação, achei que eu é que estava a ser fraquinha e que se fosse ao médico e pusesse-me lá a choramingar, que estaria a exagerar ou simplesmente estaria a mentir ao médico. E desvalorizei um bocadinho a situação. E pronto, acabei por me despedir porque não aguentei mais. Hoje em dia vejo esta profissão de uma maneira totalmente diferente. Eu antigamente era muito mais impaciente e agora consigo até avaliar quando eles estão, por exemplo, no lodo. Eu não sei se vocês sabem o que é estar no lodo. Mas é estar na caca, né? Pronto, estar mesmo à rasca, estar ali num pânico. Eu consigo identificar quando eles estão assim ou quando não estão e consigo compreender melhor e pronto, e quando isto acontece eu tento ser ainda mais simpática, porque se nós formos simpáticos, ou melhor, se nós como empregados de mesa sentirmos que a pessoa está a ser simpática connosco, o nosso dia melhora logo, percebem? E de certeza que vocês vão ter um atendimento muito melhor, porque simpatia gera simpatia. Pronto, esta foi a minha experiência, não quer dizer que seja assim para toda a gente.
Afinal de contas, já toda a gente é diferente. Há muita gente que é feliz na restauração. Eu tenho a certeza que há pessoas totalmente satisfeitas naquilo que fazem, não é? Esta foi só a minha experiência, não quer dizer que seja assim para as outras pessoas. Por hoje é tudo. Partilhem comigo se gostaram ou não deste vídeo, o que é que vocês acham deste assunto. Se quiserem que eu faça, por exemplo, um vídeo sobre experiências engraçadas que eu tenha tido na restauração, não se esqueçam de comentar e colocar gosto no vídeo. Se vocês querem continuar a assistir vídeos como estes, não se esqueçam de subscrever o meu canal. Visitem e subscrevam os meus canais parceiros, os links estão na descrição. Eu sou a Xi e até à próxima!